O Jorge Sampaoli estreou com vitória no Flamengo, né? E amanhã já tem um desafio e tanto, enfrentar o Inter em Porto Alegre, contando com os bons números do Pedro nesse início de temporada. Como sempre, ele se arrumou para receber a bola. Pegou uma discreta contramão para driblar o adversário e ajeitou com a força necessária, com o cálculo exato, com a precisão apurada. Pedro saiu, o goleiro bateu! Marinho pra bola, fechadinho, Pedro! Um início de temporada pra lá de produtivo tem consolidado Pedro como um ídolo de primeira grandeza do time. Fico feliz, né, com o começo de ano muito positivo, individualmente falando. O Flamengo ainda não conseguiu se destacar muito nesse ano, mas o trabalho do Pedro tem sido bem relevante. Nesse ano, o atacante fez 17 gols e deu 3 assistências em 18 jogos. Ao todo, são 87 gols marcados com a camisa do clube. Essa é a vitória da Libertadores com 18 gols. O recorde é do Gabigol com 28 gols. Eu cresci ouvindo meu pai falando do Zico, né? Então é um privilégio, é uma honra. Acredito que não só eu estou feliz com esse passo, como a minha família também está se sentindo muito honrada por essa marca. Amanhã tem jogo pelo Brasileirão. O Flamengo enfrenta o Internacional fora de casa. No treino de ontem, o técnico do Fla, Jorge Sampaoli, estava empolgado, tentando animar o time. No treinamento, o Sampaoli fez um teste em relação à equipe que venceu o Nublense. Colocou Everton Ribeiro, que entrou no segundo tempo e teve uma boa atuação contra os chilenos, no lugar do Vidal. Gabigol participou normalmente dos trabalhos, mesmo tendo reclamado de dor nas costas após a partida de quarta. O Flamengo deve enfrentar o Inter com Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Marinho, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gerson e Ayrton Lucas. Gabigol e Pedro. Time que está querendo evoluir, sempre o Flamengo vai querer mostrar trabalho para ganhar os títulos que a gente precisa. Eu também tenho essa certeza, Pedro, porque para mim o Sampaoli, depois do Jorge Jesus, é o melhor treinador que assumiu o Flamengo, melhor do que o próprio Dorival, com todo respeito, claro, o Rogério Ceni. O Sampaoli entende muito de bola, treinador de Copa do Mundo. E são dois Sampaoli, você viu o outro Sampaoli passando Exatamente, ali, né? Deve ter algum grau de parentesco, né? Tem o Smigol também, né, que estava aqui ontem. O Smigol também é da família. Mas a pergunta que todos estão se fazendo, porque o Sampaoli gosta muito de mexer no time, ele vai com um time semelhante, vai com um esquema parecido, com o mesmo esquema? O que vocês acham? Eu estou empolgado para ver exatamente isso, porque a gente falou muito sobre isso, né? Sobre ele planeja muito os times de acordo com cada jogo que ele tem. Ele fez isso no Santos, ele fez isso no Atlético Mineiro. Acho que a gente vai precisar pelo menos de um mês ou de, 5, 6 partidas para entender quão mutável é esse time do Flamengo. Porque dentro da própria partida, no meio da semana, contra o Nublense, ele mudou o esquema tático umas 4 vezes. Sim. Porque o time atacava com um esquema, defendia com outro esquema, no segundo tempo com alteração, que entra o Wesley, ele muda de novo o esquema. Então acho que contra o Internacional, estou esperando no mínimo que o esquema tático seja diferente, mas que ele mantenha o Marinho na ala direita. Tu gostou do Marinho? Eu gostei do Marinho. Eu acho que o Marinho merecia essa chance, jogou bem, então acho que não tem por que sair. Eu acho que não é o Varela que faz com que o Marinho tenha que sair desse time. Foi um 3-5-2 diferente do Vitor Pereira, porque os alas eles ficavam muito mais espetados, Exatamente. Os volantes chegavam com presença na área. Você vê o Gerson ali, falhou na cabeçada, mas o tempo todo os volantes chegando, entrando dentro da área. E eu acho que ele vai com o mesmo time, até porque não tem tanto tempo assim. Então, acho que para fazer o mais simples, vai com o mesmo time que jogou, que se entenderam, que mostrou assim qualidade. O Sampaoli deu um choque no elenco ali, né? Porque você sabe que o mínimo, cara, que os caras ganham 1 milhão, 1,5 milhão, cara, eu ia correr pra caramba, eu ia dar a vida em todo lance. E é isso que o torcedor rubro-negro quer, sabe? Você não quer um corpo mole, não que tenha feito, mas assim, o Vitor Pereira tava estranho, né? Contra o Maringá 2-0, não fazia sentido aquele resultado. Mas eu espero um bom jogo do Flamengo, acho muito difícil a questão de 11 horas da manhã. Mas com o Sampaoli eu acho que o jogo de manhã ele vai fazer a galera acordar mais cedo aí. Vamos falar do Flamengo, já voltou a treinar e segue se preparando para o confronto com o Internacional. Cadê? O torcedor do Flamengo vai acompanhar a equipe no café da manhã de domingo. Isso porque o rubro-negro encara o Internacional às 11 horas da manhã no Beira-Rio, com direito a muita conversa com a nova comissão técnica. Os jogadores que iniciaram a partida diante do Nublense pela Libertadores fizeram um trabalho regenerativo na academia. Gabigol, que reclamou de dores nas costas, marcou presença normalmente na atividade. O restante do grupo treinou em campo.
Sampaoli apareceu a todo momento, gesticulando muito e mostrando muita intensidade na condução da atividade. Após a estreia no Brasileiro com vitória em cima do Coritiba, ainda na rodada de número 2 do campeonato, o Flamengo ocupa a segunda colocação na tabela, atrás do Fluminense. Muito bem, Vene Casagrande, já tem escalação? Já passou pro Sampaoli? Não, ainda não, até porque tem um treino nesse sábado ainda para definir o time contra o Internacional. Não tem escalação, mas tem uma curiosidade, porque bastidores, assim, apuração mesmo, o que o Sampaoli identificou e ele precisa corrigir o quanto antes. E, na verdade, está até fazendo uma força-tarefa entre todos os departamentos dentro do Flamengo. Na conversa que Sampaoli e a sua comissão tiveram com o elenco, ele disse o seguinte para os jogadores: o que eu preciso corrigir o quanto antes é a parte física de vocês. Para o meu estilo de jogo funcionar, eu preciso que vocês estejam melhor fisicamente. E isso não é uma crítica ao ex-treinador Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira tinha um outro método de trabalho. O Sampaoli, ele tem um outro método de trabalho e, na visão dele, nesse método, na metodologia dele, os jogadores precisam estar melhores fisicamente. E ele está fazendo uma força-tarefa com o departamento médico, o departamento de fisiologia, para melhorar essa condição física dos atletas o quanto antes. Tinha uma pessoa dentro desse programa, que se chamava Vene Casagrande, que já havia identificado esse problema há algum tempo. Com o Vitor Pereira já, fisicamente o time estava mal. O problema do Flamengo é fisicamente. Fisicamente o Flamengo não está bem. Você foi um cara que o tempo inteiro... Eu respeito o trabalho do Vitor Pereira, mas eu entendo que fisicamente o Flamengo não está legal. Não, e eu também achava, isso é minha opinião, que não era uma culpa apenas do Vitor Pereira. Porque se a gente for parar para analisar, a diretoria deu mais de 40 dias de férias aos jogadores. E logo depois que eles voltaram, eles tiveram uma sequência absurda de jogos importantes. Então eu entendo o Vitor Pereira também. Mas agora, o Sampaoli chegou ao Flamengo, na visão dele ele precisa melhorar isso. E de fato, a parte física dos jogadores, sobretudo no segundo tempo, era algo que me chamava muito a atenção. Porque eu achava que o Flamengo caía de rendimento na segunda etapa por conta da parte física. Porque não conseguia manter a mesma intensidade que o Vitor Pereira tanto desejava. E o Sampaoli, pelo que eu pude entender, ouvindo dos jogadores e de pessoas que trabalham no Flamengo, cobra mais intensidade ainda. Sobretudo nas atividades, que as atividades são muito intensas. E, obviamente, que se na atividade é intenso, nas partidas também serão. E, Pedrosa, isso muito também pelo estilo de jogo que ele exige. Um outro cara que é assim é o Fernando Diniz. Todo mundo que é treinado pelo Diniz fala, mas o treinamento dele é diferente, ele exige muito fisicamente. Porque você, como um atleta, se você tem que fazer uma resposta X num jogo, você tem que fazer um treino X para você treinar para aquela sua resposta, principalmente física, né? Numa forma rasa, você na academia, você vai treinar, que eu quero ficar fortinho, o peitoral maior, o bracinho maior, né? Fiz isso essa semana. Então, você vai treinar o quê? O bracinho e o peitoralzinho, né? É uma questão rasa, falando. No futebol, você tem uma resposta X que você tem que entregar fisicamente, que é o tipo de trabalho do Diniz, o tipo de trabalho do Sampaoli. Você tem que ter uma exigência igual nos seus treinamentos, Pedrosa. Igual não, superior. Superior. Hoje não, né? Essa semana teve uma entrevista do Guardiola que ele fala sobre o Haaland, né? Que é um fenômeno. E ele diz e deixa muito claro sobre o futebol atual, que é o seguinte: o jogador hoje trabalha muito mais, mas muito mais fora do jogo do que dentro do jogo. Por quê? Ele tem departamento de fisiologia, ele tem treinamentos específicos para cada deficiência que o jogador tem dentro de campo, ele tem o próprio treinamento do treinador e ele também faz outros trabalhos dentro do período em que ele não está jogando. Então, o jogador de futebol, como eu falo aqui, todo mundo fala, os caras ganham muito para isso, eles ganham muito mesmo, isso aí ninguém está discutindo. Mas o que eles trabalham é sacanagem também. Então, tudo isso tem que ser valorizado. O cara que é atleta, que é profissional mesmo, ele trabalha muito mais fora do jogo dos 90 minutos do que dentro do jogo. E não é só do futebol, é o atleta de alta performance. O nome disso aí que eles falam no futebol, por exemplo, essa pessoa do Flamengo falou que é o chamado treinamento invisível, que é fora do CT também, que existe um treinamento fora do CT. Qual é esse treinamento? O cara descansar, se alimentar bem, isso tudo conta. E aí... Inclusive, o Thiago Maia, na zona mista do último jogo, até brincou sobre o treinamento pela manhã, que era algo pouco usual lá no Flamengo. Agora já se tornou rotina. E treinamento de manhã é totalmente diferente. Tem gente que
quando não treina de manhã, acorda tarde, não se alimenta bem pela manhã, ou não toma o café da manhã, que é uma alimentação importante. E por aí vai. São vários fatores que fazem a diferença no dia a dia. Isso quer dizer que o São Paulo vai conseguir o resultado positivo dentro de campo? Não. Mas isso quer dizer que, no entendimento do São Paulo, é mais fácil conseguir o resultado positivo dentro de campo. Tem disciplina e tem trabalho. Isso. E a gente está falando de uma vida com coisas que te entregam qualidade de vida, não só para um atleta, mas para o ser humano normal. Você aí, se você dormir mais cedo, se você dormir bem, se você tomar o seu café com um alimento saudável, se você beber água, eu sempre brinco aqui de beber água, de fato a sua vida vai melhorar em vários aspectos. O seu corpo vai responder. A gente guarda a nossa alma dentro do nosso corpo, a gente que cuida dele. Então, a gente tem que tratar bem. Do atleta, mais ainda. Então, às vezes a gente fala, que nem eu tô falando aqui com vocês, e obviamente o São Paulo como treinador fala, vocês precisam dormir mais cedo, vocês precisam tomar café. E muitos não escutam. E aí o cara é tão sagaz e tão perspicaz que ele faz o seguinte, vamos treinar de manhã. Que ou tu dorme cedo, ou você não vai aguentar. Porque se o jogador ele não dormir cedo, teoricamente ele, enfim, vai ter uma noite ruim, o que vai acontecer? Não vai aguentar a intensidade do treinamento. Se não aguentar a intensidade do treinamento, São Paulo vai identificar. E São Paulo identificando vai ficar fora do jogo. E com isso vai jogar menos. É uma... Como que a gente chama? É igual o efeito dominó, né? Não tem jeito. O jogador, ele não é jogador só quando ele tá com a bola no pé, né? Ele é jogador 24 horas por dia. Exatamente. O tempo inteiro.